Oi, Renata, olá. Aí entrou, é só pedir pra participar ali, Luísa. Aí, ver solicitação. Olá, tudo bem? Oi, tá dando pra me ouvir? Aí, como é que tá o sinal? Tá bom? Não tá caindo nada? Tudo certo? Não, tá normal. Você tá me ouvindo? Tô sim, aham. O pessoal tá Não. entrando aí já, né? Vou só avisar eles que a gente tá fazendo um teste. A Rafaela ali, a Renata, a Jéssica. A gente tá fazendo um testezinho aí, né, Luísa? Antes da gente iniciar. Uhum. Tá dando pra ouvir o barulho do ventilador? Tá normal. Não, tá normal. Não dá pra ouvir, não. Não, né? E tá muito calor aqui. Se eu desligar, acho que eu vou passar mal. Quantos graus tá aí? Muito quente. Não sei quanto será, É, aqui, mas hum, aqui fez um solzinho hoje, mas tava frio aí essa semana. Eu sou de Curitiba, né? aqui tá muito calor, muito calor. Então já tem É, um pessoal aí na live, Luiz. Eu vou dar boas-vindas a todos aí, né? Agradecer pela presença, por estar participando aí da live, mais uma. E hoje eu convidei a Luísa para estar abordando aí alguns temas comigo. A gente vai estar falando de genealogia, né, Luísa? Se você pudesse apresentar um pouquinho, né? Falar aí a tua região, onde você mora, qual é a cidade aí, né? Conta um pouquinho pra gente. bom, meu nome é Luísa, Luísa Saara. Eu moro em Maceió, Alagoas. Por isso que quem entrou aí já me falando do calor, que tá infernal aqui. Mas eu sou formada em História pela Universidade Federal de Alagoas. Me formei ano passado, né? Mas eu Aham, entrei, acho que em 2014, né? Mas tem greve, essas coisas, e aí eu acabei me formando só ano passado. aham, É, e eu trabalho com pesquisa, acho que desde 2005, mais ou menos. Foi uhum, quando eu comecei meu primeiro estágio, né? aham, Foi no arquivo histórico, uhum, então foi quando eu tive o meu primeiro contato assim com pesquisa genealógica. uhum. Você já quer que eu vá Pode, introduzindo? Ou pode ir você... falando, pode ir falando. Você já iniciou, então, a tua jornada dentro da história já em arquivos, já trabalhando em arquivos, é isso, fazendo estágio. Eu costumo falar muito, quem já viu outras lives ou quem me viu me apresentando, acho que já está cansado de ouvir isso. Que eu falo que eu fiz o caminho inverso, né? Porque a maioria das pessoas, elas começam pesquisando a própria família. Eu comecei pesquisando a família das outras pessoas, porque né, era o trabalho que eu fazia lá no arquivo, né? Foi o meu primeiro estágio e o meu primeiro emprego. E depois de algum tempo, é, eu fui efetivada, né? Mas enfim, eu comecei o estágio em 2015, estava no terceiro período da faculdade, e foi no arquivo da Cúria Metropolitana daqui de Maceió, né? Sim, O arquivo eclesiástico. Então, já comecei a ter contato com o livro de batismo, casamento, óbito, e assim, foi ótimo, porque eu não conhecia nada disso, né? Eu estava no curso de História, mas eu não tinha ouvido falar ainda dessas fontes, desse tipo de pesquisa, de história familiar, então foi o meu primeiro contato e já foi de vez, né? Eu tô lá até hoje, trabalho lá até hoje, eu faço as pesquisas do arquivo, eu organizo o acervo, enfim, eu sou três em um, eu sou historiadora, eu sou então, pesquisadora, eu sou meio arquivista, então é isso aí, então você trabalha lá até hoje, né? Ainda. trabalho lá até hoje. Ah, tá, Então, já.
Se você já mandou algum e-mail para o arquivo da Curia Metropolitana de Maceió, quem respondeu fui eu. Então aí, pessoal, já sabem aí, quem mandar um e-mail lá pro arquivo de Maceió, sabe que é a Luísa que vai responder vocês aí. Muita paciência, tá? Então, beleza, Luísa, você já se apresentou, né? Eu também vou apresentar um pouquinho da minha história aí, que muitos aqui me conhecem, outros não, né? Deve ter um pessoal novo aí que tá entrando, né? E eu administro a página História Ancestral, né? Que é essa página aqui que estamos fazendo a live. E sempre fui muito conectado às histórias familiares, né? Sempre gostei muito de sentar ao lado do vô, da avó, de ouvir as histórias, né? Dos familiares. Sempre fui muito curioso nessa parte, né? Então, eu decidi iniciar a minha árvore genealógica, né? Iniciei ela, comecei a construir e percebi uma certa facilidade em trabalhar com com a organização, né, da árvore, porque eu acho que a grande dificuldade das pessoas é encaixar todas as ideias, todas as informações que vêm, né? E então eu percebi que eu tinha uma certa facilidade e um gosto muito grande por histórias, né? Eu sou formado em gastronomia, mas dentro da gastronomia eu sempre busquei assim a, a história, né? A genealogia, porque então eu faço um resgate de receitas familiares, né? Então eu gosto muito de fazer pesquisas resgatando receitas, porque eu acho que a cultura, né? Esse lado ele fala muito, né? Ele acrescenta muito na pesquisa genealógica, né? E hoje eu uso a genealogia como uma ferramenta, né, de pesquisa tanto para minha profissão na gastronomia, quanto à gastronomia eu utilizo, né, as minhas pesquisas, mas enfim. E eu iniciei assim, né? Mas assim como duas histórias tão diferentes acabam se encontrando em um só ponto, né? Que é a família, né, Luísa? Então eu acho que eu não ouvi. Você falou alguma coisa? Não, eu concordei, né? Porque eu costumo falar muito também, eu bato sempre nessa tecla que genealogia não é só aqueles documentos ali, né? Que a gente tá vendo, nascimento, é, é comida, é música, é tradição, então Aham. tem a ver também, né? Hum. Então, e a gente falando de família, né? Ah, que legal. Ah, eu tenho mania de ler os comentários, mas eu, às vezes acabo me perdendo, mas eu vou ler esse. A culinária é sempre o que resta de uma cultura de imigrantes no Brasil. É verdade. E eu descubro vários segredos, várias coisas através da gastronomia. Isso é muito interessante, sabe? Através da cultura. Eu acho que a nossa genealogia está presente na cultura, no nosso dia a dia, né, Luísa? Acho que você deve concordar comigo, né? Mas Eu fiz então, aquela pode falar. eu fiz aquela cara no início porque eu tinha entendido você falar astronomia. Eu falei, não. Ah, tá. Mas depois que eu Gastronomia. entendi que era gastronomia, então tem a ver. Tudo bem. Tá. E então o tema da nossa live hoje, né? É, é a importância da genealogia, né? É isso, né? Se não me falha É, a importância da genealogia é a história familiar, né? Isso mesmo. Uhum. isso. E É. então, qual é a importância da genealogia para você, Luísa? Que você. Bom, assim, eu acho que para começar a falar um pouquinho, introduzir o assunto, eu acho que a gente pode tentar explicar um pouquinho também o que é genealogia, né? Porque, Isso, tá. assim, para quem estiver chegando agora, para quem nunca Uhum. ouviu falar sobre, eu acho que é bom se situar um pouquinho, porque às vezes a gente pode confundir genealogia e história da família. Elas se relacionam, mas elas não são a mesma coisa.
A genealogia, ela é uma ciência auxiliar da história Uhum. que é responsável, vamos dizer assim, por estudar a origem e a evolução das famílias, né? Então, através de documentos vitais, como nascimento, casamento, óbito, a gente conhece um pouco mais sobre os nossos familiares. A gente descobre data de nascimento, naturalidade, profissão e, enfim, etc, né? A Uhum. história da família, ela estuda, vamos dizer assim, as transformações dessas famílias ao longo do tempo, vamos dizer assim. Uhum. É, a história, ela tenta entender como essas pessoas se relacionavam, viajavam, trabalhavam, se relacionavam politicamente. Enfim, a história da família, ela tenta entender o período que a pessoa vivia, vamos dizer assim, né? Sim. Então, elas se relacionam, né? Uma complementa a outra. A genealogia, eu acho que assim, não existe genealogia sem a história da família, para começar, porque não tem sentido. Vamos dizer assim, a genealogia sem a história da família vai ser só alguns dados que a gente está vendo ali sem nexo nenhum, sem Sim. contexto, né? E Uhum. assim, a gente tem que entender que essas pessoas que a gente pesquisa, elas têm rosto, elas tiveram uma vida, elas formaram bagagem cultural, elas deixaram um legado. Então, né, eu costumo dizer muito, eu bato muito nessa tecla, não é só nome, não é só data, não é só local, né? A história da família é como se fosse uma problematização da genealogia, né? É o que a gente não está vendo ali naquele documento. Aham. Então, existe essa diferençazinha que é bom a gente entender para a gente se situar melhor, né? Que uma complementa a outra. A genealogia não é história, mas ela usa a história para entender o acontecimento, se é que eu posso dizer assim. Eu acho que as duas caminham juntas, né? A gente aprende a história através da genealogia, né? E aprende a fazer a nossa genealogia através da história, né? Pode ser, né? Exatamente. Assim. Entendendo os contextos históricos, né, que aquelas pessoas viveram, é que a gente consegue, até, vamos dizer assim, é um exemplo bem bobo, mas é para a gente entender como, conhecendo um pouquinho da história, que a gente consegue avançar mais na genealogia. Se o seu ancestral nasceu antes de 1889, vamos dizer assim, você não vai encontrar o registro de nascimento dele, ok? Uhum, Você não vai encontrar um casamento no civil, vamos dizer assim. Você uhum. vai encontrar o batismo e o casamento no religioso, porque, né, a gente ainda não tinha cartório. Explicação bem rasa, mas só para vocês entenderem, né? Como a genealogia, ela se usa da história também, complemento. Então, acho que diferenciando assim, um pouquinho, Uhum. a conversa foi melhor. Então, eu costumo dizer que além dos documentos como uma base, né, que a gente utiliza para construir a nossa árvore genealógica, existe algo que eu gosto muito de trabalhar, que é a memória familiar, né? Então, é aquilo que está oculto, no caso que não está escrito em um documento, né? E o que vale também, né, para a construção da nossa árvore genealógica, né? Por exemplo, uma conversa com um avô ou com a sua mãe, com um tio, e eles vão te dando informações que às vezes não tem no documento, né? E através daquelas informações até você consegue chegar a um documento, né? Consegue chegar ir mais longe, né? Na sua pesquisa genealógica, né? E é muito interessante, né? Essa memória familiar, né? Trabalhar em cima disso. E É, as pode falar. histórias orais, elas são importantes até para a gente começar, né? Vamos dizer assim, que é um ponto de partida, mas também é importante, né, a gente lembrar que as histórias que os nossos familiares contam, elas são muito gratificantes, mas também a gente não pode ver tudo como verdade, né?
A Uhum. gente vai pegar ali aquelas histórias, mas a gente vai tentar confirmar com algum documento, vai cruzar informações de um familiar com outro, porque a memória também, ela é falha, né? Vamos dizer É. assim. E cada um Mas conta a é um história como início. quer, né? Isso, exatamente. Então tem essa também. É, tem que sempre provar, né, aquilo que é falado, né, Exatamente. no caso. Interessante. Para isso que E a pesquisa serve, né? Porque se uhum, fosse assim, a gente só era só pegar todas as histórias com os familiares e acabou, né? Mas uhum. não. E aí você iniciou a sua, né, o trabalho, né, dentro do arquivo, e você iniciou sua árvore genealógica quando? Quando que te deu um estalo assim, falou, não, vou fazer minha árvore genealógica, né? Eu sei que é um Ó, trabalho eterno, eterno, né? A gente nunca termina, tá sempre construindo, mas como foi o início, assim, para você? eu vou falar um pouquinho da dificuldade que eu tenho na minha pesquisa, na pesquisa da minha árvore, né? Como eu falei para você, eu já comecei já lá dentro, né? Fazendo as pesquisas para outras pessoas, porque era o trabalho, é o trabalho que eu faço ainda hoje, né? No arquivo. Uhum, Então, eu acho que eu só comecei a me ligar mesmo em pesquisar a minha árvore quando eu comecei a estudar mesmo. Quando eu uhum, comecei a. Quando eu parei um pouquinho de pesquisar para os outros e fui uhum, estudar, fui ver por que o pessoal pedia tanto essas pesquisas, pedia para pesquisar esses dados, mas para que expor essas coisas, né? E aí foi que eu comecei a tentar entender da minha história também. uhum, Só que, vamos lá, a maioria das informações que eu tenho até agora são somente informações orais, dos meus uhum, pais. O local que a minha família eles vêm de uma cidade chamada Coruripe, que fica aqui em Alagoas. uhum, E esse local fica localizado no litoral sul. Hoje eu moro em uhum, Maceió, é litoral norte, vamos dizer assim, né? Eu vim uhum, de lá. E é uma cidade bem pequena e a dificuldade de pesquisa lá é muito grande, né? Não tem documentação no Family Search, só civil, que eu já vi tudo, uhum, né? E assim, é bem delimitado. Essa região é uma região bem complicada porque pouca coisa foi digitalizada. uhum. Então, ou a pesquisa lá vai acontecer de que forma? Ou entrando em contato ou indo até lá. Que é que eu fiz, né? Uhum. Que é o mais fácil entrar em contato. Só que, né, aquele problema que todo pesquisador tem, cartórios e Ah, paróquias, né? isso é complicado. É complicado demais, gente. Eu entrei Você em contato diria, com o cartório. você diria que é uma das maiores dificuldades é entrar em contato com o cartório É, e eu acho que é a segunda maior dificuldade. a Mas segunda. depois a gente fala aí. É É só muito quem chato, está né? na pele aqui que sabe como é, né? A demora, né? Às vezes cada cartório funciona de um jeito, mas enfim, pode. Exatamente. Eu entrei em contato, né? Eu pedi algumas pesquisas e o que é que acontece? A moça até achou, né? Algumas coisas que eu pedi. Então eu sei até que alguns documentos estão lá, mas o que é que acontece? As informações, né, só são liberadas com a certidão. E cada certidão é tão cara, É. cara. E assim, como eu não tenho esses documentos em algum suporte digital, por exemplo, né? Eu teria que pagar por cada documento, né? Então, eu ainda não estou preparada financeiramente, vamos dizer assim, para arcar com esse custo. Eu perguntei até se ela podia me liberar alguma informação. Ô, moça, fala só esse nome aí, tá bom. Mas ela Uhum, não, não falou. Então, eu teria que pagar, né? Aí eu parti para a paróquia. A uhum, paróquia, vou pesquisar. Aí eu cobrar. Não pesquisei ainda. Aí depois eu cobro de novo. Não pesquisei ainda. Que triste, sabe? Então, assim, a minha pesquisa, como é que ela vai se desenvolver? Quando eu tiver tempo para me deslocar até lá, para poder pesquisar nesses locais. E
Se eu estiver, assim, melhor financeiramente, vamos dizer, né? Porque também é uma coisa que, se eu não tenho esses documentos online, eu vou ter que gastar. É uma coisa, é a Hum, realidade. hum, Então, assim, eu tentei, então, seguir mais pelo lado oral. Eu acho que eu tenho, para você ter ideia, eu acho que eu só tenho até os meus trisavós, hum, tá bem no começo, porque eu não tenho acesso aos documentos. hum, E até, engraçado, a, a avó do meu pai ainda é viva, né? A minha hum. bisavó. E aí, ela tem quase 100 anos, e assim, eu tô louca para conversar com ela, né? Só que ela mora em Recife, e ela tá bem velhinha já. E eu Uhum. até pedi ao meu pai o contato de alguma tia que mora com ela, e ele me deu. E aí, quando eu fui falar com ela, para pedir para ela me ajudar, para conversar com a avó do meu pai, ela me bloqueou. Olha só. É, tem esses Juro! casos e causos da família, né? Muita gente Eu, é, não gosta dessas memórias eu familiares, fiquei né? triste, eu falei com meu pai, pai, ela me bloqueou. Eu não fiz Então, paciência, né? é porque dentro das memórias familiares, às vezes tem muitas dores, né? Que as pessoas carregam, né? Então elas preferem não falar sobre isso, né? Por isso é importante quando a gente falar, direcionar as perguntas corretas, né? A gente direcionar a pergunta para não atingir essa memória, né? Ruim, ou se atingir, souber, saber como lidar, né? Peraí, Isso, deu exatamente. um erro É aqui. bom sempre ir preparado. É, eu trabalho muito com reminiscência, né? Com a atividade de reminiscência. Que reminiscência nada mais é do que lembrar, né? E para isso eu gosto de usar muito o lúdico, né? Então, uma das coisas que eu utilizo são as receitas, né? Então, por exemplo, é muito mais fácil você descobrir algo da sua família quando você faz uma receita que traz aquela memória familiar. Aí você senta na mesa, conversa com eles e vai aparecer informações, às vezes, que você não imaginava, né? E é muito, muito interessante a gente trabalhar assim, sabe? Porque a nossa memória, ela é muito, como eu posso dizer, visual, sabe? Nem sempre se você fazer uma pergunta, a pessoa vai lembrar. Mas às vezes você trazer um objeto, trazer algo que remeta à história daquela família, né? Por exemplo, a minha família aqui no Paraná, né? Eu sei que eles cultivavam café aqui, né? Então eu trazer eles para esse cenário, né, do café, né? Isso vai reavivar memórias. Eu não sei se você já assistiu aquele filme Viva, La Vida é uma Festa. Sim, sim. É muito legal, né? É É um muito clássico da interessante. genealogia esse filme. É clássico, é clássico. Esse mais. E ele fala Vocês muito. que assistem despretensiosamente saibam que ali é genealogia pura aquele filme, tá? é, é ali, ó. O pessoal falou, ó, fala que ela tinha direito a 1 milhão de reais no instante ela se interessar. Aí, ó, o pessoal tá querendo até comprar a família para descobrir Né? informação. Vale tudo Eu digo nessa que eu hora. ainda nem para pagar o cartório, quem dirá dar 1 milhão para a família. Ainda não cheguei aí. Fica a dica aí, galera, de filme, Viva La Vida é uma Festa. É lindo demais esse filme. Nossa, ele fala de um trauma familiar, né? Só que um caso mal resolvido, né? Porque a história estava mal contada, né? E o menino nasce ali com aquela necessidade da música, de trazer a música para a família, e ninguém entendia, nossa, por que ele quer trazer isso, né? Porque a música ninguém aceitava, e aí tinha uma história mal contada por trás, né? Disso tudo. E, enfim, é lindo, né? Depois vocês assistam o filme. É, a genealogia, ela está presente assim ela é antiquíssima, vamos dizer assim, né? Na Bíblia a gente já tem apontamentos genealógicos,
Ilíada, Odisseia, já tinha apontamentos genealógicos, né, relacionado aos príncipes gregos, aos deuses do Olimpo. Então, assim, é algo que está na nossa vida aí há muito tempo, né? Uhum. Mas, assim, o que eu vou falar agora é uma opinião minha, tá? Sim. Mas, assim, a genealogia, ela não pode ser vista, vamos dizer assim, como uma ferramenta para fazer uma ligação entre determinado indivíduo e um maior número possível de famílias nobres. Isso daí não é genealogia, isso aí é nobiliarquia, né, para começar. Uhum. Nobiliarquia é o estudo de famílias nobres, assim, para resumir. Uma Uhum. explicação bem rápida. Então, assim, como eu costumo falar muito, a nossa história não tem só rei, só imperador, só gente Sim. importante, né? A nossa história, ela é formada por agricultores, povos originários, a parte da minha família, a parte da minha mãe. Meu avô era agricultor, meu avô cortava cana, sabe? Pelo meu pai, e a família do meu pai é toda de índio. Então, Uhum. como que eu vou só ligar para minha pesquisa se tiver, se a minha esperança for encontrar alguém, um rei, enfim, né? Uhum. Então, eu acho que é muito importante frisar isso, que a genealogia ela não pode ser uma ciência da vaidade, né? Uhum. Então, vamos deixar a mente aberta, vamos, né, colocar a cabeça no lugar aí, porque seu parente pode ter sido sapateiro, pode ter sido é, rei, qual a palavra errada que eu ia falar? Consertava relógio, vamos mudar. Então, Relojoeiro, relojoeiro. de fato, vai ter a mesma importância, né? Sim, Então, e o interesse pela pesquisa genealógica, ele cresceu bastante assim, na contemporaneidade, né? E eu acho que isso se deve muito ao acesso à internet, à facilidade dos softwares. E, assim, eu estava até conversando com um amigo meu que eu tenho visto um número muito grande agora de perfil no Instagram de genealogia surgindo, assim. E, assim, isso é muito bom, isso é o máximo, sim. porque vai dinamizar conhecimento, vai democratizar. A galera vai compartilhar o que sabe, vai compartilhar as experiências. Isso é muito bom, gente. Então, se você pesquisa aí, cria tua conta no Instagram, compartilha, sabe? Porque eu acho que tem muita gente ainda que vê a genealogia como uma coisa, quer deixar a genealogia como uma coisa muito fechada. Você percebe? Sim. Acho que pouca gente conhece assim, esse mundo, porque é meio que uma coisa de nicho, sabe? Quem tá aí há bastante tempo, assim, quer deixar guardadinho, não quer abrir um espaço, mas, gente, abre espaço, sabe? Democratiza isso, deixa muita gente ter acesso, porque isso é bom, a gente vai compartilhar a ideia com os outros e eu acho que essa é a ideia, né? Da genealogia, é compartilhamento. Isso. É, engraçado, né? Quando eu iniciei a minha árvore genealógica, né, que eu comecei a trabalhar com isso, muita gente me falou, não, isso aí é coisa de gente rica, é muito caro, não é assim para você começar. Você precisa, né? Muita gente falou isso, né? Só que eu falava, gente, mas eu descobri um caminho assim tão bonito, né? E tão fácil, né? Que realmente foi valorizando essa cultura mais simples, né? Essa cultura do índio, do caboclo, né? Do escravo. E realmente, durante muito tempo, era algo muito elitizado, né? Tanto que as pessoas que tinham a sua árvore familiar eram só pessoas, né, nobres, né? E hoje a gente vê aí, né, como você disse, tá aí, né? Tá aí na internet, é só a pessoa pesquisar, tem muita página. E é bom, sabe? Nossa, eu aprendo muito com as páginas que vêm assim, sabe? A gente tem trocas, consegue conversar. A Luísa mesmo, né? Várias vezes eu, putz, estou passando um aperto ali, né? Fazendo uma pesquisa, ô Luísa, como faz isso, né? E daí ela vai e me ajuda, né, nessa parte mais burocrática. Cortou o som, não estou ouvindo.
Não tá dando para te ouvir. Ah, tá. Agora deu. Eu cliquei no botão sem querer. Então, aqui no Brasil, cada lugar que você vai fazer uma pesquisa é uma é uma história, né? Diferente. Cada lugar é um preço, cada lugar é um jeito, né? Então a gente precisa sempre estar, vamos dizer assim, dançando conforme a música ali, né? Mas então, uma pergunta que eu ia te fazer é justamente sobre a história dos escravos aqui no Brasil, né? Sobre a história de escravidão. Porque muitas vezes eu já me deparei, né, com pessoas que foram escravos, né, na minha árvore genealógica. Até conseguir nomes e tal, mas normalmente essas pessoas não têm registro. Essas pessoas não têm como encontrar registro, ou se estão registradas, não são o nome delas, né? É o nome do patrão, normalmente, o sobrenome, né, do patrão. O que você faria? Como você colocaria essa pesquisa, assim, essa parte, né, da pesquisa? Eu até ia falar um pouquinho sobre a importância, né, da genealogia para famílias, para descendentes de pretos, né? Uhum, Porque é muito importante para se conhecer as próprias raízes, né? A gente sabe que a história do povo preto é uma história de invisibilidade, de apagamentos, e a genealogia também pode ser muito importante para isso, né? uhum, Tem uma dificuldade maior, por quê? Por causa desse motivo que eu acabei de citar, né? Os escravos eram trazidos da África para cá, quando uhum, chegavam aqui se dispersavam, quando chegavam aqui a sua religião era suprimida pela religião católica, então muitos eram convertidos, né? Mas assim, o meu contato e com fontes de escravos são as fontes religiosas, né? uhum, Então, eu sei que muitos escravos eram batizados, muitos escravos se casavam, porque eles chegavam aqui, eles eram convertíveis, né, para a religião vigente. Então, assim, uma fonte boa para uhum, pesquisar são os livros de batismo, porque uhum, muitos eram batizados, mas assim, a dificuldade, você só vai encontrar o primeiro nome, uhum, né? Não vai vir acompanhado do nome dos pais, vai vir acompanhado do nome do Senhor. uhum. E normalmente não vai Fulano muito longe, né, essa árvore. A gente é vai. persistência, É. persistência, sabe? Porque assim, muitos registros de batismo de escravos às vezes vêm com a naturalidade, né? Ah, Vem com você é, já se deparou com algum que veio naturalidade, assim, africana mesmo? sim, Ah, que legal. os mais antigos. Os mais Uhum, antigos eles colocavam, às vezes, fulana escrava do Congo, vamos dizer assim. uhum, Mas nem todos vão ter, né? uhum, Mas assim, óbito, você também pode encontrar algum escravo. Tem uma colega minha, a Lília, que ela até fez a primeira live da gente, com a gente aqui, foi falando sobre famílias de santo, famílias pretas. E a pesquisa, a gente se conheceu porque ela foi fazer uma pesquisa lá no arquivo, né? Ela estava pesquisando sobre um uhum, africano, e aí ela conseguiu achar o óbito dele, uhum, entendeu? Ela achou, inclusive, em registros civis. uhum, uhum, Então, assim, é persistência, sabe? É mais difícil, mas... uhum. É Assim, interessante uma coisa... o que a Belete trouxe ali, Belete, acho, né? Ela trouxe ali, já vi muitos também só com o nome da mãe. Coincidiu com com o meu caso. No caso, eu tenho a minha bisavó, que é a avó da minha mãe, né? Que se chama Francisca. E a gente encontrou o registro dela, mas só com o nome da mãe dela, que é Maria Júlia. Porque, claro, não é novidade para ninguém, né? Até uma questão forte de se falar,
mas muitas dessas mulheres, elas não tinham filho porque elas queriam, né? Era algum, né? Sofriam abusos, né? Até de senhores e tal. E até a gente queria encontrar o pai, né? Verdadeiro da Francisca, né? Que seria a minha bisavó. Mas é muito difícil. Até teve um vídeo que você gravou falando né, não tô fazendo uma afirmação, né, nem acusando, né? Mas falando de Dom Pedro, que ele tinha muitos filhos fora do casamento, né, e tal. E muito desses filhos dos senhores, né, de antigamente eram com escravas, né? O que geram em filhos sem pai, no caso, né? Só com a mãe. E como a gente Sim. é difícil lidar com isso, né? É um assunto assim que pega, né? Mas que tá aí, né? A gente precisa tratar ele de Isso, alguma forma. isso que a Priscila falou, a Priscila é a responsável pela página Belete Genealogia. Maravilhosa. É, isso que ela falou é interessante, porque é o que eu estou estudando para fazer Uhum, meu projeto de mestrado. Eu estou estudando sobre os filhos naturais, filhos incógnitos, que aparecem nesses livros de batismo. Então, assim, quando você está lendo esses registros, aparecem muitos escravos, né? uhum, Então, ali você consegue perceber um pouquinho da formação das famílias nas senzalas. Tem algumas mães que nomeiam os pais dos seus filhos, tem outras que não nomeiam, né? O motivo a gente só vai saber se pesquisar mais a fundo, porque, assim, é, você encontrou um escravo, foi batizado, mas a escrava não nomeou o pai, então você pode pesquisar pelo senhor, algum inventário do uhum, senhor desse escravo. Se esse senhor for o pai, vamos dizer, desse escravo, nasceu do filho dessa escrava, ele pode não registrar o menino ali no batismo, mas ele pode deixar alguma coisa para ele quando morrer, entendeu? Não é uma uhum, certeza, claro, mas assim, só mais uma forma de pesquisa. Entendeu? Tem um livro muito bom que uhum, ensina a gente a pesquisar em arquivos paroquiais, principalmente assim, registros de escravos, que é Arquivos Paroquiais e História na América Lusa, século uhum. XVIII, eu acho. 18. Se alguém quiser comprar, é ótimo. É o livro que eu mais li, assim, para tentar fazer o meu projeto de mestrado. Ainda estou estudando, mas vamos Uhum, ver no que vai. uhum. Sim, é interessante. É um assunto que dá pra gente ir longe aqui, né? Eu mesmo me passa várias coisas pela cabeça, assim. O que eu tento fazer hoje, né, é valorizar e aceitar a cultura do negro, né? A cultura do preto, né? Valorizar isso na minha vida, né? E trazer isso como um instrumento também vamos dizer assim, de honrar a nossa ancestralidade preta, né? De honrar aquilo que faz parte de nós e que muitas vezes, por conta da nossa sociedade, nós rejeitamos, né? E tanto que eu faço contação de histórias, né? Eu tenho uma boneca que eu fiz que ela se chama Maria Cabelo. E ela tem um cabelo lindo, assim, bem afro, assim, né? Bem enroladinho, assim. E, e eu resgato com ela algumas histórias africanas, assim, né? E eu considero ela, né? Eu digo que ela é minha, representa as minhas avós, né? Avós africanas, as mulheres que vieram de lá. Isso para mim foi uma forma de acrescentar a minha pesquisa também, né? Por mais que eu não tenha o documento, né? Mas eu tenho um documento que comprova que a minha bisavó, a minha trisavó era africana, né? Então já vale. Então é a gente enriquecer essa cultura, né? Até teve uma situação que que aconteceu esses tempos, né? Que minha mãe ela fez uma receita que essa bisavó dela fazia para ela.
Ela fazia caldinho de feijão com ovo, assim, sabe? Não, não, desculpa, foi outra receita. Foi como se fosse uma polenta, assim, mas bem. Se minha mãe tiver aí, acho que ela tá online aí. Me fala o nome da receita, mas é uma polenta, assim, bem aguada, assim, um negócio assim que me remeteu muito. Eu comi aquilo e realmente percebi que aquilo era muito da raiz assim do escravo, que era o que o escravo comia naquela época, sabe? Eu achei muito interessante isso, sabe? Então eu uso dessas coisas e coloco, acrescento a minha pesquisa genealógica, né? Eu tenho um arquivo onde eu escrevo, né, todas as histórias que eu vou me deparando, né? E colocando documentos e tudo. E eu coloco isso lá, né? Eu acho que é uma forma de, apesar de não ter documentos, né? Mas uma forma de honrar a ancestralidade também, né? Para mim, vale, né? E o, A deixa eu te fazer Você quer falar mais alguma coisa? Que eu tenho uma pergunta bem especial, assim, para te fazer. pode fazer, depois eu falo. Não, então, eu gostaria de saber se tem algum ancestral seu que te marcou muito, assim, que você se deparou na sua árvore e ele te marcou, assim, sabe? Certo. Assim, eu não sei se me marcou, mas que eu fiquei pensando durante muito tempo, né? Que quando meu pai me contou. Eu fiz a entrevista com meu pai, né? Como eu te falei, o lado do meu pai, ele é todo de índio, tanto do meu avô quanto da minha avó. E aí meu pai contou que a avó da minha avó, ela foi raptada, né? Ela era índia e foi raptada com 14 anos, por um homem branco, e assim, que ele ensinou os costumes, né? Enfim, ela foi raptada, e daí, assim, é uma coisa importante de falar, né? E acho que, eu não sei se o Matheus está aí, o Matheus Pinto, é um colega meu que pesquisa também, que ele fez um post muito legal falando sobre isso, como a gente fala muito, né, que nossas ancestrais foram pegas no laço, né, e assim, elas não foram pegas no laço, elas foram raptadas, elas foram sequestradas, né, é uma forma de dizer, né, a gente entende que é uma coisa que está no nosso vocabulário, a gente fala há muito tempo, né, mas vamos tentar desmistificar um pouquinho isso, né, porque quando a gente diz que elas foram pegas no laço, é uma forma meio que de romantizar, né? Como se o cara branco lá foi, laçou ela, conquistou, entendeu? Elas foram raptadas, né? É Uhum. uma face triste da nossa origem, né? Mas a gente tem que falar como aconteceu, né? Na verdade. E apesar de ser uma coisa triste, é a marca da nossa origem, né, da nossa cultura. Não foi a primeira vez, ela não foi a única. A gente sabe que aconteceu com muitas outras pessoas, com muitas outras meninas índias também, né? Sim. Então, acho que foi o que mais me marcou, que eu fiquei muito com isso na cabeça. E que eu fiquei pensando, poxa, mesmo se eu conseguisse, através de documentos, chegar até ela, ia ser muito difícil de conseguir prosseguir, né? Porque ela foi sequestrada. Então, Uhum. como é que eu vou saber quem foram os pais? Enfim, né? As É, intempéries das pesquisas dos povos originários. uhum. Sim. É, você vê que esse cenário, né, principalmente de violência com as mulheres, né, porque vamos dizer que era o que interessava, né, para os homens, vamos dizer, brancos, né, eram as mulheres, né, e Sim, tanto os negros, né, tanto as pretas sofreram isso, quanto os indígenas, os índios também, né. sim, E então ver a importância de a gente trazer essa linguagem, né, ancestral,
mais puxada para essa raiz, né? Para essa raiz do índio, do negro, como é importante a gente ir atrás disso. Eu acho que quando um fala disso, né? Quando você está falando disso, eu estou falando disso, a gente se ajuda a descobrir mais informações, a ir atrás mais disso, a cobrar mais, pô, mas o porquê eu não posso saber, né, a história desse ancestral? E isso, enfim, aqui eu vou ler, tem uns comentários aqui, eu vou ler para a gente interagir aqui um pouco, tá? Que ficou, esses assuntos não são fáceis, né? Mas faz parte, é isso mesmo, a gente tem que falar. Eu estou vendo vocês e jantando sopa de macarrão com feijão. Eu sempre comi isso, mas há alguns anos que descobri que foi uma herança de minha origem italiana. Olha só que legal, né? Mais uma vez a gastronomia aparecendo dentro da genealogia, né? Que legal. Essa é. Como é o nome dela, É a Luísa? Priscila. A Priscila. Gostaria de saber o que vocês acham sobre a mulher, quando casa, manter o sobrenome do marido. Vocês acham que é o machismo de antigamente, que significa que a partir de agora a mulher pertence ao homem? Ou é algo importante para a história da família? Você responde essa, Luísa? Respondo. Engraçado essa pergunta, porque Hum, teve acho que uns 2 meses, acho que foi, acho que em agosto, porque eu lembro que eu estava na casa da minha família, que era Dia dos Pais, eu acho, no final de semana do Dia dos Pais. E aí teve uma página que postou, uma página de pesquisa genealógica, que fez um post, né, sobre as mulheres que adotavam o nome dos maridos antigamente, e esse post deu um bafafá nos comentários, porque a legenda foi um tanto quanto polêmica. Né? Assim, não vou dizer o hum. nome da página, mas e até o Matheus, que eu citei agora, comentou lá, e aí eu vi todo mundo brigando, e eu fui lá apaziguar. Não, gente, calma, vamos conversar. Porque o que acontece, né? Antigamente, as mulheres adotavam o nome dos maridos, era um costume, claro, mas o que significava? Significava que ela deixava de pertencer à família do pai e passava a pertencer à família do marido. Então, o sobrenome dela era do marido. Hum, Tanto que poucas mulheres, o que é que você encontra muito na pesquisa genealógica, nos documentos? Maria da Conceição, Maria das Dores, Maria da Paz, Maria da Fé, não sei o que, da Conceição, o que você mais encontra é Conceição. Por quê? Quando a família tinha uma filha, mulher, sexo feminino, eles não colocavam o sobrenome da família. hum, Eles colocavam sobrenome religioso. Então, por isso que pesquisar mulher é mais difícil do que pesquisar por homem. Porque as mulheres, elas tinham nomes muito comuns. hum, Como eu falei agora, Conceição das Dores. Por quê? Ela não recebia o sobrenome do pai e recebia o sobrenome do marido quando se casava, né? Então, aí a gente já vê esses recortes de gênero que a gente percebe nas pesquisas. Então, era isso, né? Ela passava a pertencer à família do marido. Dificulta nas pesquisas pela origem dessa mulher, né? hum, Porque o certo é você pesquisar pelo nome de solteira, não pelo nome de casada, né? hum, Mas hoje em dia, né, a mulher tem a opção. Ela pode escolher se vai adotar o nome do marido ou não, que é uma, uma vitória, né? Vamos dizer assim, um avanço, né? Você, você não pertence ao seu marido, né? Você sim. vai adotar o sobrenome dele se você quiser, né? E aí a discussão, né, nesse bolo todo aqui é como se a gente não pudesse problematizar isso, gente. Claro que a gente não vai fazer anacronismo, a gente não vai pegar um pensamento de hoje, né? E analisar as coisas do passado. Isso é anacronismo. Mas a gente pode problematizar. O que é a história? A gente vê as coisas do passado
para não tentar repetir os mesmos erros. Então, né, claro que o pessoal do futuro, nossos descendentes, vai olhar para a gente e vai meter o pau na gente, porque a gente acabou com a natureza, né? Entendeu? É Mas verdade. eles podem problematizar isso para não repetir os mesmos erros que a gente. Não é agir como se a nossa geração fosse uma geração que só fez coisa certa, né? Hum, Não é uma coisa que vai ser da época deles, mas eles podem problematizar isso. Então, o bolo todo lá foi justamente por causa disso, sabe? Mas é engraçado. Mas, assim, respondendo a pergunta da pessoa, é porque justamente essas mulheres elas passavam a pertencer à família desse marido, elas passavam a pertencer ao marido. Então, o sobrenome adotado era o sobrenome do marido. Acho que eu hum. respondi. Falei de É. mas respondi. Então, era assim, né? Não tem como mudar, né? Mas eu acredito que tem como a gente ressignificar isso nos dias atuais, né? Por exemplo, eu sempre percebia que dentro das minhas pesquisas, né? Até no Family Search, né? O nome do homem sempre vem antes, né? Do que o da mulher. E aí eu comecei a fazer uma brincadeira dentro, né, das minhas pesquisas. Eu mesmo inverti, eu colocava primeiro o nome da mulher e depois o do homem. Então a gente vai ressignificando essas coisas, né? Que, claro, né, numa sociedade patriarcal, né, isso tinha muita importância, né? Mas hoje já está mais que provado aí que cada ser é único, né? Ninguém é dono de ninguém. Então a gente precisa ressignificar isso. As mulheres que aceitam isso, tudo bem, né? Na minha opinião. Quem acha que não tem problema, tudo bem. Agora, quem, né, acha que isso é machismo, ou, né, isso não devemos, né? Aí não coloca o nome do marido e tudo certo, né? Então, o Tudo importante é certo. sempre o que vamos fazer daqui para frente, né? Como diz, como é a palavra que você diz quando a gente compara algo ao passado? Anacronismo. Anacronismo? Isso, exatamente. Ah, interessante. Então, não vamos fazer anacronismo. Ah, olha, ela fez mais uma pergunta ali. Mas vocês acham que ter o sobrenome do homem é algo importante para manter a família? Na minha Então, opinião, não, né? Na minha opinião, não. então, Sei você. normalmente, né, tem uma lógica, né, vamos dizer assim, não vou levar em consideração aos fatos, é, vamos dizer assim, polêmicos, né, mas vou falar na questão lógica, né. Normalmente é sempre o homem que leva o sobrenome da família. Antigamente isso acontecia por uma questão de honra, né? Então, por exemplo, o meu último sobrenome é Carivale, né? Então, se eu tiver um filho homem, esse filho homem vai levar o sobrenome, enfim, ele vai continuar isso, né? Agora, se eu tiver uma filha mulher, aquele sobrenome se encerra e, no caso, ela passaria a honrar a família do marido, né? Então, seria uma questão de honra mesmo, de pertencimento, né? No caso, antigamente, a família, uma mulher, quando ela saía da família do seu pai, ela já não pertencia mais à família do pai, ela passaria a pertencer à família do marido, né? Isso, né, considerando nos dias atuais, como ela perguntou ali, eu considero que, que não é mais válido, né? Eu acho que não precisamos mais disso, né? A gente não precisa mais provar que somos donos, né, de alguém ou de algo, né? Apesar de eu ainda não, ainda de eu considerar que o sobrenome é importante, né? Por exemplo, é uma questão de honra, né? Quando eu servi o exército, por exemplo,
o meu nome era Carivale, né? Então aquilo ali era uma questão de honra para mim, né? Eu poder estar levando o nome do meu pai, da minha família, o meu avô já foi sargento de avião, o meu pai foi tenente, e tinha toda uma questão histórica ali de eu levar também aquele nome, honrar aquele nome, né? E então é muito interessante esse assunto, né? Mas eu acho que hoje a gente não precisa mais disso, né? Não precisa mais que a mulher também seja parte do homem. Cada um por si, né? Mas tem essa questão da honra, assim, né? Então, tem umas outras perguntas ali. Vou ler. Então, ali o Luciano, meu amigo Sangreman, luthier, família do meu pai é de Alagoas também. Um beijo para esse povo maravilhoso. É mesmo, né? Gostoso o sotaque deles. Acho. Ah, beleza. Eu falo, Luísa, que legal. Eu adoro ouvir ela falar assim, com esse sotaque puxado. Então, a mulher ficar sem o nome do marido tornará uma pesquisa teoricamente fácil para os pesquisadores no futuro? Uma boa pergunta, hein? E aí? Gente, facilita muito, né? Porque como você falou, quando a mulher casa, que ela adota o sobrenome do marido, esse sobrenome da família dela se perde. A não ser que, hoje em dia, eu acho que você pode só adicionar, né? Você não precisa suprimir o sobrenome dos pais. Mas, de qualquer forma, facilita muito. Porque a gente vai fazer a pesquisa pelo nome de solteira dela, pelo nome que ela foi registrada, né? Porque aí, quando ela casou, mudou o nome, né? Hum, Dá pra, claro que dá para continuar a pesquisa, dá para fazer, mas é muito mais fácil você fazer a pesquisa pelos registros vitais dela com o nome que ela nasceu, né? hum, Então facilita um pouco. Na minha uhum. opinião, fica mais fácil. Eu acho que fica mais organizado até, né? Porque ela querendo ou não, aquela é a raiz familiar original dela, né? Daí você tira ela de uma e joga para do marido, né? Não é assim, né? Então, eu também acho que fica mais fácil. Até às vezes causa muita confusão, assim, sabe? Porque muitas vezes no Family Search eu acho alguma certidão de nascimento e tal, aí só que eu vejo o sobrenome tá diferente. Aí eu tenho que fazer mais uma pesquisa para ver se realmente é a mesma pessoa, se ela mudou o sobrenome quando ela casou, né? Enfim. É, Então é um pouco acontece assim. difícil. Aham. Então, tem mais uma pergunta. Boa noite. O que vocês acham do mapeamento genético? Pode ajudar na pesquisa genealógica? Bom, eu, eu ainda não estou muito por dentro desses testes genéticos, né? Eu conheço muita gente está fazendo, né? Mas assim, eu acho que pode ajudar assim. Ele é um indício, né? É um Uhum. indício. Até tem um colega meu, Eu acho tem, interessante também. é muito interessante. Tem um colega meu que é pesquisador que de vez em quando eu passo pesquisa para ele, que ele diz que analisa os testes genéticos, porque às vezes dá match com o teste de outra pessoa, e assim, são indícios, né? Uhum. Eu acho que é algo que pode ajudar, mas eu não posso falar com tanta propriedade, porque Uhum. eu não estou tão por dentro ainda. Acho que um perfil que está falando muito disso é o do Richard, que é Genealogic, que é com K, né, no final. Acho que se É. vocês procurarem, ele já fez alguns posts sobre isso, mas eu não estou tão por dentro ainda. Amigo aí, curitibano também ele. Adoro o perfil dele. É muito legal as postagens dele, né? Então, eu tive um caso aí de um cliente que ele fez uma pergunta para mim, né? Ele falou assim: Você acha que seria possível a gente encontrar algum ancestral italiano? Ele queria saber, porque ele falou que sentia muito assim essa necessidade da Itália, né, de encontrar um ancestral italiano. Até um cliente que ele é aí de Alagoas. E aí ele fez esse mapeamento genético, né? E aí ele deu uma porcentagem, né? Ele deu assim 30%, se eu não me engano,
né? Acho que era 30% de chances de encontrar de ter um italiano, alguém da região da Itália na árvore genealógica dele. Então foi uma comprovação, olha, é possível, né? Tem 30% está dizendo que, que existe um Mas italiano. aí você só confirma com a pesquisa, né? É, Aí é daí, uma coisa que eu friso muito. Às vezes a pessoa até tem história na família, né? Ó, minha mãe diz que a mãe dela veio da Alemanha, veio da Itália. É um indício, né? Ela tem na memória dela que esse é, ancestral veio desse país, mas só a pesquisa vai comprovar, né? eu deixei bem claro, né? Olha, foi o que, né, que está dizendo no mapeamento, mas isso não quer dizer que você vai encontrar, né? Até porque depende de vários fatores, né, para a gente construir uma árvore genealógica, né? Então, o pessoal gostou do assunto aí desse do sobrenome, né? Mais um falando ali, ó, até a minha irmã ali, Jéssica. Se não estou enganado, hoje o homem pode colocar o nome da mulher também. Olha só É, que pode legal. também. E no caso, mas eu acho que colocar, por exemplo, uma mulher, né? Vamos dizer minha irmã ali, Jéssica, né? Ela colocar o sobrenome da mãe dela, Lopes, que seria Lopes, Jéssica Lopes. Colocar o Lopes no filho dela como último nome, isso ela não poderia fazer, será? Isso eu não sei. Não sei Eu dizer. também não Não sei vou saber. como estão as coisas. Eu acho que até um tempo atrás não poderia, né? Agora eu não sei. Agora, assim, falando do tema da importância, né, da genealogia, estava pensando aqui, assim, a ideia, né, do tema, eu pensei nisso porque eu acho que muita gente ainda fica se perguntando para que serve a genealogia, para que serve a pesquisa genealógica, mas assim, a genealogia ela está conectada com diversas outras ciências, né? Hum, Como você falou, né? Você faz gastronomia, tem a ver, mas as pessoas não param para pensar nisso, entendeu? Porque é aquela coisa que eu falei lá no começo, que ainda se entende muito a pesquisa genealógica como dados, nascimento, local, e não é assim, né? Como perguntaram aí agora sobre mapeamento, né? A genealogia também se relaciona com a biologia. Muita gente aí fazendo teste genético hoje em dia, né? É como quando a gente está na escola, a gente estuda aquilo de azão, azinho, não sei, aquele heredograma, é uma árvore genealógica aquilo ali, né? Geografia É, também, né? Porque fala muito de região, né? Muitas coisas. né? É. Na medicina também, a genealogia é importante para mapear a evolução de doenças genéticas, Olha só, né? né? É, estamos Psicologia, aí, né? né? Psicologia também. Alguns padrões É o que eu ia mentais, falar. né? Tem muita gente que usa a árvore genealógica como terapia, né? Uhum, A, a pesquisa da origem familiar, ela ajuda muita gente nisso também, né? Que é a uhum. chamada psicogenealogia. É bem Psicogenealogia. interessante, mas Uhum, isso. Mas a pesquisa, ela ajuda no autoconhecimento, no, no pertencimento, né? Ajuda você a se conhecer melhor também, porque a pesquisa genealógica é uma pesquisa sobre você. A gente pesquisa essas pessoas, né? A gente acha que está pesquisando elas, mas não. A gente uhum. está pesquisando a gente, É né? Porque verdade. nós somos uma herança de todas essas pessoas. Então, a pesquisa genealógica ajuda muito nessas questões. É muito interessante. Uma coisa que aconteceu recentemente, eu fiz um post, né, sobre a relação entre corpo e genealogia, corpo e história familiar. E aí muita gente respondeu, né? A Priscila também, da Belete Genealogia, fez um post depois sobre. E, assim, essa relação do nosso corpo com a nossa origem familiar é muito importante, porque Uhum. a gente tem uma dificuldade enorme de aceitar, assim,
com esses padrões que a sociedade impõe a gente sabe tudo isso. E é muito difícil a gente se aceitar. Eu tinha muita dificuldade de aceitar o meu cabelo. Eu Uhum. alisei o meu cabelo, acho que até 20, meus 20 anos, né? Então, até entender que o meu cabelo é a minha origem, é a minha família, demorou muito, né, para eu me aceitar. Assim, não é de um dia para a noite, não é do dia para a noite. Você não vai pensar, meu familiar tinha um nariz grande, então, ok, agora eu me aceito. Claro que não, é uma construção, né? A gente vai entendendo, e a pesquisa genealógica ajuda muito nisso, porque quando você pesquisa sobre a sua família, você se conecta com essas pessoas, Uhum. você passa a ter um sentimento de pertencimento. Então, você começa a olhar mais para o seu corpo. Por que eu tenho olho verde? Por que a minha boca é carnuda? É Entendeu? Porque o verdade. meu cabelo é cacheado, meu nariz é grosso, entendeu? Então, tudo isso é uma herança nossa, né? Eu falei, você não vai se aceitar do dia para a noite, Uhum. mas a pesquisa ajuda muito nisso, questão de pertencimento. Hoje eu tive um exemplo disso, né? Eu estava no arquivo, estava trabalhando, e aí a secretária da Cúria foi lá me pedir um livro de provisões lá. E aí eu entreguei o livro para ela e ela ficou toda alegre, porque é, ela trabalha lá há muito tempo, mas antes dela trabalhar lá, quem trabalhava era a mãe dela, era secretária, antes dela, era a mãe dela. E aí a maioria das provisões tinha assinatura da mãe dela. E Uhum. aí ela ficou super feliz, né, de ver a assinatura da mãe dela lá. Ela começou a brincar, dizendo que ela também fazia parte da história do arquivo, da história da cura. Então, a gente tem essa necessidade de pertencimento. Uhum. E a pesquisa genealógica, ela auxilia muito também com essa parte da psicologia, e, enfim, né? Uhum. É, tem... Quer falar? É Pode interessante. falar? Não, esse é um assunto muito legal. Até eu percebi que algumas páginas, né, até a do Richard, né, que é a genealógica, falou sobre isso essa semana, né? E realmente a genealogia ela pode nos trazer muito mais do que a gente imagina, né? Não só conhecimento, como pertencimento, né? Algumas palavras aí, né? Conhecimento, pertencimento, né? Honra, ancestralidade, né? Então é muito importante, né? A genealogia, assim, em todos esses quesitos, né? Eu penso até num futuro próximo aí, as pessoas aprendendo através da sua árvore genealógica, né? Porque é muito mais interessante aprender através do seu ramo familiar, porque pelo menos para mim, né? Eu penso, nossa, minha família já passou por isso, nossa, eu sou isso, né? Que legal. Então, que legal se a gente puder abrir o espaço para as escolas, né? Poder levar a genealogia, né, para dentro das escolas, para as pessoas terem acesso, né, mais fácil, né? Quanto conhecimento não está aí guardado, né? Através de uma rede genealógica, né? E é muito, muito interessante, muito. Dá para ir longe, assim, né? Com a genealogia mesmo. E. E é importante também para a questão da cidadania, né? Que Ah, sim. é, gente, eu fiz até um post brincando esses dias que falando sobre quem busca a pesquisa genealógica só para cidadania e tal. Mas, gente, não é uma crítica, tá? Eu acho que se você tem uma ancestralidade que te dê direito a uma outra cidadania, eu acho que é o teu direito, você tem que correr atrás disso, né? Se você tem um ancestral italiano, você tem condições de fazer a pesquisa genealógica, de dar entrada no processo, é um direito seu e é muito válido, principalmente nesse período caótico que a gente está vivendo aqui no Brasil, né? Tem muita gente querendo sair do país e buscando uma segunda cidadania para isso. E é muito importante, é muito válido. Mas o que eu falo muito é sobre buscar a genealogia somente para a questão da cidadania, entendeu? Aproveita que você está
fazendo a sua pesquisa genealógica para ter uma dupla cidadania e conhece os seus ancestrais, procura saber quem eles foram, com que eles trabalharam, como eles se relacionavam entre eles, porque a cidadania é muito importante, mas essa questão da sua origem também é. Então, dá para juntar os dois, entendeu? O Então, assim, interessante é também a pessoa tirar a cidadania e quando ela for para o país, ela ir com a intenção de buscar sobre a raiz familiar dela, né? Imagina quanta exatamente. carga de conhecimento, né? Ela viajar com essa intenção, né?